Deus fazendo os trabalhos ali e exaltando o nome do Senhor. E o nome do Senhor era glorificado, porque era com muito poder que a igreja tinha. Era cura, milagre, transformação de vida. Gente, era cheia do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, que Deus, como Deus me usa. O dia que na igreja aqui, levantando ali, Deus pegou uma jovem lá, já encheu ela do Espírito Santo. Outros irmãos já foram renovados pelo Espírito Santo através da minha oração lá na igreja. Todo mundo viu. Tá entendendo? Mas a esses diáconos, a esses presbíteros, que não é presbítero de coisa de nada, eles ficam morrendo de inveja. Aí fica querendo colocar confusão e contenda os irmãos contra os outros. Sendo que a maior manifestação que Deus é na vida da pessoa é o poder que Deus tem na vida dela e sai dentro dessa pessoa. Esse é o ministério. Jesus estendeu a mão para eles, como já disse em Mateus 10 lá, e deu-lhes poder. Deu-lhes poder. Para quem? Para os apóstolos. Deu poder para os apóstolos, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então todo aquele que é levantado por Jesus, ele vem cheio do poder. Só que não é só os apóstolos não, vou te mostrar aqui o eunuco também. O diácono, aliás, o diácono, irmão, que era sincero com Deus, que tinha intimidade com Deus, tinha um coração puro, espírito reto, queria fazer as coisas de Deus com decência e não estava atrás de porcaria da terra, estava procurando só ajudar os irmãos e fazer a bênção para os irmãos subir para o céu, para o diabo não se andar na vida dos irmãos. Era essa que é a intenção do irmão. Então o irmão era cheio do Espírito Santo de Deus, era um diácono. Olha isso, e fazia a obra de Deus. Só que o serviço do diácono foi levantado por quê? Porque os apóstolos faziam esse trabalho. E aí o que acontecia? Na igreja primitiva, os irmãos, tinha gente que vendia um terreno inteiro, vendia uma propriedade e levava todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. E aí aquele dinheiro era consagrado ao Senhor. Aí o que acontece? Todos os apóstolos trabalhavam todos os dias na obra de Deus. E ele precisava de comer, precisava ter uma casa, né? Um automóvel, se fosse no dia de hoje, para se locomover, fazer as coisas, né? Então o que acontecia? Eles dividiam o dinheiro entre os apóstolos na sua dívida. Ah, você deve quanto aí? Quanto você precisa? Tanto. Aí eu tanto. Ele tanto. Aí tal. Aí eles pegavam o dinheiro. Aí o restante que sobrava, porque eles não pegavam tudo não. Eles pegavam agora e ajudavam os pobres e as viúvas. Aí tinha as viúvas gregas e judias. Tá entendendo? Aí as viúvas judias estavam recebendo um valor que todo dia elas recebiam um valor cotidiano para comprar seu alimento e elas comiam se alimentar todo dia. E aí tinha as viúvas gregas que não estavam recebendo. E tava fazendo acepção de pessoas lá, alguns irmãos lá. Provavelmente era do povo judeu, né? Que tava fazendo acepção do povo grego. Com pilantragem lá, querendo tirar com a cara dos irmãos. Que sempre o diabo vem colocar uma panela, colocar a divisão. Aí os apóstolos falaram, não, vamos levantar os diáconos aqui, para que eles possam dar o dinheiro aí direitinho para as viúvas gregas. Tá entendendo? E o trabalho do diácono é esse. Diácono não é pastor, diácono não apacenta igreja, presbítero também não. Ele pode até ficar ali dirigindo a igreja, ele é dirigente, ele não é pastor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entre o cargo de diácono e de presbítero, ainda tem outros níveis lá em cima para chegar a pastor ainda. Eu chamava até uns boca aberta desse aí de pastor, mas eu não chamo mais não, porque eu tô vendo que não tem chamado, os irmãos não melhoram. É 4 anos que eu tô no meio dos irmãos, eles sempre desse jeito, sempre dessa maneira. Aí parece que foi ungido até presbítero agora. Como é que pode um negócio desse? Então você vê que tá ungido pelo homem, mas você vê que não tem presença. Não tem nada de mudança de vida nos irmãos. Muito pelo contrário, às vezes fica fazendo bolinho para derrubar os irmãos. Mas até as almas que você ganha religioso, problemático, trata os irmãos mal, os irmãos vão embora. Não tem preparo para nada. Então não tem nem chamada para pastor. Pela minha visão não tem. Desse jeito aí, fazendo essas vagabundagens, com traição, com mentira, com pilantragem, com calúnia, fazendo bolinho, dando com falso, com traição, dando de pilantra. Como é que isso daí é de Deus? Nunca foi. E é por isso que ela tá vazia, tá entendendo? A diferença daquele que serve a Deus, ele vem cheio da presença, ele vem cheio do poder. E aquele que não tá em sinceridade com Deus, que não tá coisa nenhuma ali, ele não vem cheio do poder não. Ela tá vazia. É igual esses irmãos aí, lá tá vazia. Tá entendendo como é que é? Agora olha aí, ó, Felipe e o eunuco, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 diz assim, ó. Um anjo do Senhor disse a Felipe, olha aí, um anjo de Deus veio falar com o diácono. Olha a intimidade desses irmãos aqui, ó. Que eram os irmãos de oração, tinha o coração puro, espírito reto, tava na presença do Senhor ali para fazer a obra de Deus mesmo, com sinceridade com Deus. O anjo veio falar com o irmão. Olha isso aí. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha ali deserto. Filipe, então, o diácono, se levantou e foi.
Havia então ali um etíope, um eunuco, um alto oficial de Cândice, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo de Deus disse a Filipe, o diácono: aproxime-se e desça a carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele era tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então veja que coisa tremenda aqui, irmãos, que nos diz a palavra de Deus. Olha a diferença desse diácono, cheio da presença, sente a presença dele aí, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cheio da intimidade do céu. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor veio falar com ele. Eu vi um anjo no monte, em campanha. Estava na campanha de 100 dias no monte, irmãos, com os irmãos, e a gente cantando os corinhos de fogo lá. Há uma roda de fogo entre nós, esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós, esta roda de fogo é Jesus. E dando lugar com força, que eu dou lugar com força, em nome de Jesus. Que eu sou pentecostal até o tutano do osso. Louvado seja Deus. E aí logo apareceu o anjo, assim, o varão, irmão. Ele andando pra lá, assim, de costa pra mim, sabe? Brilhando, o corpo dele brilhava mesmo, assim, a veste resplandecente, só que ele não tinha asa, não. Era igual esses de filme mesmo, assim, sabe? Como um homem comum, um varão comum. Não era de asa, não era esses guerreiros de asa, não. Então ele tava ali com as vestes brancas resplandecentes, e ele foi andando pra lá, assim, brilhando. Falei, eita, que maravilha, glória a Deus. Eu já queria fazer igual a Jacó, irmão. Eu ia correr e grudar na canela dele. Me dá minha benção. Me dá minha benção, senão você não vai subir, não. E aí eu dei um passo assim, ó. Ele deu um passo, aí ele deu 2, aí deu o terceiro. Aí tinha uma árvore assim no monte. Foi lá no Monte São Francisco, ali no Guarapiranga. E aí tinha uma árvore assim, ele deu um passo, deu 2... Aí deu o terceiro, já estava atrás da árvore assim. Aí foi quando eu dei o primeiro, que eu já ia em encontro dele. Falei, não, vou conversar com esse irmão aí. Já dei um passo. Quando eu dei um passo, ele deu outro passo e já estava atrás da árvore assim. E sumiu. Olha isso. Então ainda não aconteceu ainda que nem o Filipe aqui não, de conversar com o anjo não. Mas eu estou buscando para isso. Em nome de Jesus. Para ter essa intimidade aqui que os irmãos tinham. Em nome do Senhor Jesus. E essa é a diferença de quem tem Deus na vida e quem não tem. Não é fazer acepção de pessoa, dizer ninguém é melhor do